Antena 1 Notícias. Bom dia! O satélite Earth Radiation Budget Satellite da NASA reentrou na atmosfera terrestre durante a madrugada de segunda-feira. De acordo com a Agência Espacial dos Estados Unidos, a reentrada ocorreu na primeira hora da madrugada em direção ao Mar de Bering. O satélite foi lançado do ônibus espacial Challenger em outubro de 1984. Parte da missão Earth Radiation Budget Experiment, composta por 3 satélites, tinha o objetivo de estudar como a energia solar era absorvida e irradiada pela Terra. Além disso, o equipamento também investigou a estratosfera do planeta com o experimento SAGE-2, que confirmou que a frágil camada de ozônio que protege a superfície da Terra estava sofrendo redução em escala global. Segundo o portal Tilt, os dados desse projeto ajudaram na criação do Protocolo de Montreal, o acordo assinado por dezenas de países que resultou em uma queda no uso de clorofluorcarbonos, que são capazes de destruir essa proteção. De acordo com a agência, a terceira fase da missão, a SAGE-3, segue ativa na Estação Espacial Internacional. O sucesso do projeto ajudou a NASA a desenvolver outras pesquisas. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Os governos de Canadá, México e Estados Unidos publicaram um comunicado conjunto para condenar os ataques às instituições dos 3 poderes em Brasília. A mensagem foi assinada pelos presidentes Joe Biden, Andrés Manuel Lopes Obrador e o primeiro-ministro Justin Trudeau. Notícias da France Press. A União Europeia e a Aliança Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte pretendem reforçar a cooperação militar, segundo um documento divulgado pela agência. Os 2 blocos têm como objetivo aprofundar a relação, apesar das críticas de alguns analistas de que o papel europeu reforçado nas estratégias militares podem enfraquecer a aliança militar, ou seja, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. O Peru proibiu a entrada do ex-presidente boliviano Evo Morales em seu território por intervir na política interna do país, que vive uma crise institucional e política, além de manifestações em várias regiões do sul peruano. O anúncio do Ministério do Interior coincidiu com novos protestos e bloqueios de vias em 6 das 25 regiões do país. Os manifestantes reivindicam a renúncia da atual presidente Dina Boluarte, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a libertação do presidente deposto Pedro Castilho. Destaques da Reuters. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que cabe a um indivíduo que entrou no país com o visto reservado para diplomatas e chefes de Estado e que não está a serviço deixar o país em até 30 dias. Ned Price disse ainda que cabe a quem se enquadrar nesse caso deve solicitar uma mudança de status de imigração caso não esteja mais envolvido em assuntos oficiais. Ele comentou de uma forma geral sobre as regras e afirmou que não poderia comentar sobre a situação de pessoas específicas. As declarações do funcionário ocorrem em meio ao aumento da pressão de mais de 39 congressistas americanos, entre senadores e deputados, que pedem a extradição do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que está hospedado na Flórida. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que cabe a um indivíduo que entrou no país com visto reservado para diplomatas e chefes de Estado e que não estão a serviço deixar o país em até 30 dias. Ned Price disse ainda que cabe a quem se enquadrar nesse caso deve solicitar uma mudança de status de imigração caso não esteja mais envolvido em assuntos oficiais. Ele comentou de uma forma geral sobre as regras e afirmou que não poderia comentar sobre a situação de pessoas específicas. Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a região de Tanimbar, na Indonésia, na terça-feira, informou o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo. O abalo ocorreu a uma profundidade de 97 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A Agência Meteorológica da Indonésia emitiu um alerta de tsunami e pediu para que os moradores de diversas comunidades evacuassem as áreas atingidas pelo tremor. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo. Da rede iHeart dos Estados Unidos, a emissora americana destacou as atrações do Bottle Rock Festival, que está confirmado para maio deste ano em Napa Valley.
Os principais nomes divulgados são Post Malone, Lizzo e Lil Nas X no lado pop, enquanto Duran Duran, Red Hot Chili Peppers e The Smashing Pumpkins serão os headliners entre os roqueiros. O festival tem uma longa tradição de combinar alguns dos maiores artistas da música moderna com alguns dos veteranos que estão em atividade. Outro destaque da rede iHeart: durante a turnê mais recente do grupo britânico The Darkness, o vocalista Justin Hawkins se machucou ao tentar um salto no estilo David Lee Roth. Em entrevista a Classic Rock, ele revelou que machucou o tendão ao tentar imitar o ex-vocalista da banda Van Halen e que essa não foi a única lesão que sofreu na turnê. Hawkins também contou a história de um salto que deu errado em uma varanda na Austrália. O músico quebrou uma costela e brincou: "Então, no momento, estou mancando e tenho dificuldade para respirar, mas fora isso, estou em ótima forma." Da CBC Radio de Toronto, Russell Banks, um premiado escritor de ficção americano de romances como Affliction e The Sweet Hereafter, morreu aos 82 anos no sábado depois de uma luta contra o câncer, informou a emissora canadense no início da semana. Banks também era professor emérito da Universidade de Princeton. A informação foi confirmada pelo editor Dan Halpern, Associated Press. E da BBC de Londres, o ex-vocalista dos Sex Pistols, John Lydon, deverá representar a Irlanda no festival Eurovision da canção de 2023 com a banda Public Image Limited, revelou o cantor, também conhecido como Johnny Rotten, quando liderou o movimento punk com a sua ex-banda no final dos anos 1970. O músico concorrerá na competição musical com uma nova música do Peel, chamada Hawaii. Ele descreveu a canção como uma carta de amor para sua esposa de quase 50 anos que convive com Alzheimer. O evento anual será sediado no Reino Unido, no lugar da Ucrânia, devido à guerra no leste europeu. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.